Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Salmo 146. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Aquele mesmo dia, acabam-se seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Como é bom esperar no Senhor. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos. Quando uma pessoa ela está oprimida, ela fica abatida, ela não tem ânimo e parece que tudo em volta não tem cor. É muito ruim a opressão. Pessoas que ficam debaixo de palavras de maldição e de pessoas que maltratam, que ofendem, que magoam a alma do outro, vai se tornando um ambiente pesado. Onde essas pessoas vivem, vai se tornando um ambiente muito pesado. As pessoas acabam ficando tristes, abatidas, sem perspectiva às vezes. E isso não significa que a pessoa não significa que isso acontece só com pessoas que não têm boas condições financeiras. Independe da situação financeira. Claro que o financeiro ele mexe muito com a mente das pessoas e as emoções. Ninguém é feliz com contas para pagar e sem ter de onde tirar o dinheiro. Claro que ninguém fica feliz, mas tem muitas pessoas que elas são oprimidas
pelo ambiente e pelos outros. Pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus, e vivem afastadas de Deus, elas não têm o temor do Senhor, elas não conhecem o mal que elas estão fazendo para ela e para os outros, e isso se torna muito difícil para conviver. As pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra do Senhor, quando elas estão passando por alguma coisa, alguma opressão, alguma situação difícil, elas sabem a quem elas pedem socorro. E elas vão na palavra de Deus, elas leem a Bíblia, elas vão numa igreja, elas pedem ajuda em oração e elas perseveram, e como diz na palavra do Senhor, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém sua fidelidade para sempre. Porque o nosso Pai, Ele é muito poderoso, Ele que tudo pode, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, de Davi, e Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é o eu sou, e Ele é sempre. Ele sempre será Deus. Então, feliz o homem cujo auxílio vem do Senhor. Feliz o homem que procura a Deus em todos os momentos da vida dele. Agora, aquele que não tem um conhecimento da palavra do Senhor, ele não vive buscando, ele vive uma vida, como eu posso dizer? Todos sabem que Deus existe e a maioria das vezes falamos o nome de Deus sempre, ó meu Deus, e no cotidiano as pessoas costumam falar o nome de Deus, mas é superficial, não conhece. Tem pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Eu não conhecia a palavra de Deus. Quando eu comecei a conhecer, já foi ouvindo de outras pessoas, porque por tudo que eu passei, então eu sempre tive em busca de Deus, buscando a Deus, em oração. Em oração, só eu e Deus, pedindo para Ele a misericórdia, pedindo para Ele não me abandonar, pedindo a ajuda dEle. Mas as pessoas que quando elas têm uma vida mais normal, eu busquei porque eu estava sofrendo muito. Então eu busquei me apegar mais a Deus, buscar mais a Deus, ficar mais perto dEle. Porque como eu não tinha em quem me segurar, eu não tinha quem me ajudasse, então eu fui diretamente para Ele, buscar Ele. Mas as pessoas que vivem uma vida e não sentem falta de tanta coisa, elas não buscam com intensidade a Deus. Então elas vivem uma vida superficial com Deus. Então tem pessoas que elas não percebem o mal que elas fazem para ela e fazem para as outras. Então as palavras que elas falam, elas oprimem as outras. Às vezes é no trabalho, às vezes são nos lares, às vezes são amizades que pessoas começam a falar coisas que não devem com as outras, e às vezes até
humilha as outras pessoas. Porque quantas vezes, quantas injustiças vemos de pessoas porque elas se sentem bem, elas estão bem e elas acham, como elas nunca sofreram, nunca passaram, porque é difícil quando uma pessoa ela está passando por uma situação complicada. Quem está de fora daquele problema é muito fácil julgar, é muito fácil falar do problema do outro, muito fácil achar uma solução. Mas só quem passou pela mesma situação sabe que não é bem assim. Sabe que não é tão simples assim resolver. Tem coisas que são um milagre do Senhor. Então, quando a gente começa a buscar o auxílio em Deus, às vezes há um silêncio entre aquele tempo que estamos buscando, estamos pedindo a misericórdia de Deus, que às vezes eu já pensei, no passado eu ficava pensando, por que Deus não já me respondeu? E eu ficava me questionando. Eu falava, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu estou fazendo coisas erradas, porque todos nós somos pecadores. E eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo de tão errado que não muda a minha situação? O que está acontecendo comigo? Por que eu não conseguia mudar a minha situação? Será que Deus estava escutando as minhas orações? Mas eu não parava de falar com Ele. Porque, como eu já falei, eu não tinha como ou quem me ajudar. Então eu ficava muito sozinha, muito fechada, e aquele tempo eu vejo como um retiro, mas não foi um retiro daqueles que as pessoas vão para a igreja, vão para buscar a Deus, se retirar de tudo e buscar intimidade com Deus em oração, louvar a Deus, meditar na palavra. Eu nunca fui a um retiro espiritual de nenhuma igreja, mas deve ser muito bom. Para quem foi, deve ser uma experiência maravilhosa. E aqueles que nunca foram, eu desejo do meu coração que vocês tenham a oportunidade de ir, porque deve ser muito bom. Todas as pessoas que vão em retiros de casais, retiro de jovens, enfim, elas chegam renovadas. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas o retiro que eu tive foi se retirar da sociedade. Eu vivia em uma situação eu vivia muito presa em minha casa. E por causa do relacionamento difícil com o pai dos meus filhos, e eu não podia sair, enfim. Eu busquei a minha intimidade com Deus, com toda aquela solidão, com todo aquele tempo, e eu não tinha quem buscar, não tinha quem procurar ajuda, não tinha quem me ajudasse, porque falar com as pessoas não ia resolver o meu problema. Então eu me escondia muito, eu ficava muito escondida, mas também foi um tempo de muito sofrimento, mas de um aprendizado muito grande com Deus, porque eu falava e depois eu comecei a entender que eu tinha resposta nas minhas orações. As orações eram do meu jeito, falando com Deus. Eu não conhecia a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu tinha a Bíblia na minha casa, mas eu falava com Deus do meu jeito. E eu percebi que eu tinha resposta. Aí quando eu via que eu tinha respostas, aí eu começava a ter esperança. E eu começava a esperar em Deus. Hoje eu entendo
o que significa esperança, o que significa esperar em Deus. Quem espera em Deus sempre tem a resposta. Não se preocupe com o tempo, é difícil quando a gente está esperando por uma resposta e ela demora a chegar. Porque o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. Principalmente para uma pessoa que ela está passando por opressão, é dificílimo, é quase impossível de suportar. Mas saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Ele, na palavra dele aqui, no Salmo 146, no versículo 7, ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. Então, hoje eu percebo o quanto ele me defendeu. Hoje eu estou conhecendo a palavra do Senhor e eu estou passando para você e eu vivi na pele muita opressão, muita coisa difícil demais de aguentar, mas hoje eu vejo que ele me defendeu. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. Quantas vezes eu tinha fome, sede de ouvir algo bom, algo que acabasse com aquela tortura, que eu escutava tantas coisas ruins e eu sentia um ambiente muito pesado naquela época por causa das palavras que ele falava. E era muita opressão, era triste demais e eu tinha vontade de ouvir palavras boas, palavras de paz, eu tinha sede de Deus. Eu olhava para o céu e falava, meu Deus, me ajuda. E eu pedia muito socorro para Deus e Ele me socorreu. Ele me socorria sempre, hoje eu vejo claramente. E as coisas que eu desejava, que eu hoje sei que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, e hoje sei que as palavras que eu falava, que eu queria que acontecesse aquilo comigo, de bom, muitas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo em minha vida. Então, se você está passando por algo que você já está cansada de ser oprimido, a alma está abatida, confia em Deus, não confia nos outros, como diz na palavra do Senhor. Não podemos confiar em pessoas que não podem tirar aquela dor de dentro do nosso coração. É só Deus. Foi Ele quem fez os céus e a terra e Ele é quem cuida de nós. Ele é o nosso Criador. Então vamos em busca de quem pode realmente curar as nossas dores e nos defender. Porque o inimigo das nossas almas, ele faz tudo para oprimir as almas das pessoas e dizer na mente, colocar na mente, não existe mais, não tem mais jeito, você não pode, não consegue. E eu repreendo em nome de Jesus todas essas palavras, tudo isso que fica perturbando a mente das pessoas. Quando as pessoas estão passando por um momento de opressão, não acontece pensamentos bons na mente daquela pessoa. E às vezes são pessoas, são todas as pessoas de uma mesma família. Aí é onde as pessoas falam, naquele lugar não tem paz, porque onde há briga, há discussão, onde não há paz, não há Deus. Mas temos que buscar a Deus. E se você conhece pessoas que estão oprimidas e que precisam de oração, chame uma dessas pessoas daquela família, converse com ela, passe essa oração para ela
você ore por ela, ore pela família inteira, interceda. Tem muitas famílias que por pouco, uma oração, um conselho, uma palavra, se tivesse chegado alguém na minha casa para falar das coisas de Deus em alguns momentos, eu não tinha passado minhas tantas noites em claro, chorando. Só que também hoje eu vejo que tudo aquilo me aproximou de Deus. E eu agradeço a Deus por ter me tirado daquela situação. Hoje é mais fácil para mim falar, mas nos momentos que eu passei, não teve nada de fácil. Foi muito difícil, mas hoje eu entendo que eu não passei sozinha, porque tudo aquilo que eu passei, se eu estivesse sozinha, se Deus tivesse me abandonado, hoje eu não estaria aqui. Então creia, todos, Deus está com todos nós. Deus não abandona aqueles que precisam do seu socorro. Todo aquele que busca a Deus, ele encontra quando busca de todo o coração. Todo aquele que o busca de todo o coração, ele encontra a Deus. E como é maravilhoso a gente ter o nosso Pai que socorre em todas as nossas necessidades. O Senhor dá vista aos cegos. Salmo 146, versículo 8 em diante. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor dá vista aos cegos. Eu era cega, eu não sabia, eu não entendia. Hoje, muitas coisas que eu vejo claramente. É muito bom quando Deus tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Começamos a ver as pessoas de outra forma, as situações, os problemas, como para todo mundo. Para aquele que busca a Deus, para aquele que não busca a Deus, para aquele que pratica a palavra, para aquele que não. Para todos passam problemas. Só que é diferente. A gente enxerga de uma forma muito diferente, porque Deus faz cair as vendas dos nossos olhos espirituais. Nós começamos a ver que não é contra as pessoas que devemos lutar, não devemos odiar aqueles que nos odeiam, e sim orar por eles. Nós temos a paz que excede todo o entendimento, que é a paz do Espírito Santo. Então é muito diferente. É muito diferente quando Deus começa a segurar literalmente em nossas mãos. Sentimos uma diferença muito grande. Quando você conversa com uma pessoa que ela estuda a palavra do Senhor, ela busca o Senhor de todo o coração, a gente já conhece, porque ela tem uma maneira de falar diferente dos problemas. Ela sabe conversar e pedir ajuda ao Espírito Santo. E ela tem firmeza. E mesmo que a gente busque ajuda em outras pessoas que é de oração, nós sabemos, porque o Espírito Santo, ele nos leva às pessoas certas para interceder junto conosco por aquela situação, por aquele problema. É muito diferente, porque tem a oração de concordância. Quando você busca alguém para fazer uma oração junto com você e aquelas duas pessoas ou mais pessoas concordam de todo o coração com aquele pedido de oração, o que é concordado e ligado na terra é concordado e ligado no céu. Então, a gente vai aprendendo a orar, a gente vai aprendendo a buscar o Senhor,
porque sem Ele não há vida, sem Ele não há salvação, não há vitórias, porque é muito fácil. Pessoas conseguem as coisas, lutam, trabalham, vivem suas vidas, mas o íntimo da gente, as nossas almas, o espírito, ele tem que estar ligado com o nosso Pai. Porque quando uma pessoa está com um problema na alma, quando a alma está abatida, só o Senhor, só Deus, não tem quem consiga. O Senhor levanta os abatidos e o Senhor ama os justos, aqueles que agem com justiça, que eles não querem o mal do outro e eles não praticam injustiça com as outras pessoas. Aqueles que cuidam bem de si e dos seus, porque ninguém se engane, não adianta tá fazendo coisas boas para os outros lá fora e tratando mal a família, ou deixando a desejar em casa, ou deixando de fazer algo pela própria família. A família é sagrada, a família foi Deus quem nos entregou, então começamos dentro de casa, temos que cuidar bem dos nossos e depois irmos e cuidar bem do outro. Como que você gostaria que seu esposo ou sua esposa lhe tratasse? Como você gostaria que seus filhos tratassem você? Então, temos que cuidar bem do que Deus nos entregou e começando pelo nosso lar, por você mesmo. Se você se ama e você cuida bem de você, você vai amar e cuidar bem da sua família e do seu próximo. Se você não se ama, se é uma pessoa, tem pessoas que são infelizes e elas não gostam delas mesmas, então elas não vão saber cuidar bem do outro, nem tratar bem o outro. É muito bom fazer as coisas certas, porque deitamos literalmente na cama e olha, dormimos em paz. E é a paz que excede todo o entendimento. Muita paz. Nós vemos pessoas que passam às vezes a noite inteira sem conseguir dormir, sem paz. É muito ruim viver sem paz. É bom buscar a Deus e pedir a paz. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Aquelas pessoas que precisam muito, mas muito, viúvas, os órfãos, os estrangeiros, as pessoas, você imagine, uma pessoa, ela sai da sua terra, vai para uma terra distante, e ela não tem a quem pedir ajuda. E Deus protege. Aqueles que buscam a Deus, Ele sustém o órfão e a viúva. Foi isso que me ajudou muito quando eu perdi meus pais, porque eu sempre falava para Deus, me ajuda, que era uma coisa que eu ouvia. Eu ouvi muito quando meus pais faleceram de acidente. Então, eu ouvi muito que Deus, Ele protegia os órfãos. Então, eu pedi muito. Toda vez que eu estava sofrendo, quando eu estava chorando, eu falava para Deus, eu sou órfã de pai e mãe, mas eu não sou órfã do Senhor. Me ajuda, o Senhor é meu pai. E eu pedia, e com certeza Ele me ajudou, e me ajudou muito. Senão eu não teria conseguido sair daquela situação. Foi Ele quem me tirou, não fui eu que saí. Foi Ele quem me tirou e me resgatou. E é muito bom a gente sentir liberdade no espírito. É muito bom a gente sentir que
tem um Deus que cuida de nós, que não estamos sozinhos. E encontramos Deus quando, olha, na palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Porque geralmente as pessoas encontram Deus mais quando estão passando por dificuldades. Porque é a hora que é da alma. Sai aquele sentimento, vem aquele sentimento de dor e a gente acaba encontrando a Deus. Só que quando a gente recebe as bênçãos, a gente tem que continuar com Ele. Não vamos ser aqueles que recebem as bênçãos e desaparecem, como aqueles que os 10 leprosos que receberam a bênção, Jesus curou, só um voltou para agradecer. Não podemos fazer isso. Temos que ter constância para a vida inteira. Não podemos nos afastar de Deus. Ele é quem cuida, Ele é quem guarda, Ele é quem cura, liberta, salva. Temos que buscar o Senhor. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Ofereça a Deus toda a sua família, consagre a Deus, ofereça sua vida, consagre sua vida a Deus. Fale: Deus, eu sou teu, eu sou tua, cuida de mim, não quero viver sem o Senhor, eu preciso de ti. Cuida de mim, Pai, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer situação, não me abandona, Pai. Fica comigo e com os meus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos abençoa, nos proteja, nos livra, nos guarda, segura em nossas mãos, nos dá voos altos, Pai, para a glória do Teu nome. Ergue todo aquele que está cansado, todo aquele que está abatido. Cura, Senhor, cura a alma abatida. Levanta, Pai, segura nas mãos. Toca com Teu amor e poder, Pai. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Senhor, nós Te buscamos, Te amamos e sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu entrego cada pedido. Espírito Santo de Deus, leva para Deus cada pedido de todo aquele que está ouvindo esta oração. Vem com providência, vem com teu socorro, Pai. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Nos dá sabedoria, dai-nos discernimento e nos ensina, Pai, a te agradar e te buscar e que consigamos, Pai, te encontrar o verdadeiro amor, encontrar o teu abrigo e que o Senhor nos guarde debaixo das tuas asas, ó Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus, protege as nossas vidas, nossos lares, nossas crianças, famílias, projetos, sonhos, nossos animais. Senhor, protege os teus animais, Pai, em nome de Jesus. Protege os jovens e todo aquele que está precisando de socorro, Pai, na saúde, no trabalho, no transporte, seja no que for, Pai. Vem com socorro em toda situação que seus filhos estão te pedindo, Pai. Cada pedido que seja atendido, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.